Vamos fazer uma calibração de novo aqui? Fala aí, vai. 25 libras no pneu da frente. 30 no pneu de trás. Fala, Lu. E não esqueça de calibrar o step. Por favor. E ó, verifiquem o óleo. Tá ótimo. Aqui é o Tio Nitro do Nitrocast e você está escutando Vozes da Terceira Terra, um podcast que é doido demais! Assim, que RPGs diferentes assim vocês já jogaram? Não, vamos nos apresentar primeiro, né? Pelo amor de Deus. Bem-vindos, você está ouvindo mais um Vozes da Terceira Terra. Eu sou o Arthur. Eu sou Ivar. E eu sou a Luciana. O Marcelo não está aqui. Por que será, hein? Eu acho que ele esqueceu que tinha gravação hoje. Ah, então tá. A Fran também não veio. Ó, não Ela veio tá lá a ainda? Fran, não veio o Marcelo. Não, a Fran veio... voltou. A Fran tava ainda solteira, mas ela voltou. Então, não Ela sei. Aí não a gosta mais faculdade da gente. começou também. Pois é, a faculdade tá aí. Mas a Fran já entrou em contato, disse que ela tá preparando a pauta pro episódio especial do Senhor dos Anéis. Sobre cinema. Isso. Foco no cinema, né? No cinema. Foco nos filmes. Ok. Especialmente assim, dependendo de quando ela tiver terminado essa pauta e quando a gente tiver gravado, vocês podem estar ouvindo esse episódio antes ou depois dessa gravação. Tadã. Chique, chique. O episódio hoje, então, nós vamos falar sobre RPGs que nós já jogamos, diferentes. Diferentes RPGs alternativos ou aqueles que nós lemos a respeito, ou que lemos, mas não chegamos a jogar. Sim. E às vezes são tão bizarros, tão alternativos que você não tem jogadores interessados. Nossa, Com certeza. eu lembrei de um bizarríssimo, só que eu não lembro o nome. É um de umas freiras. Ah, sim. Ah, o Ivar tem. Eu o tenho. Ivar Eu também tem. acho que eu tinha uma cópia desse. A gente Porque era ganhou. baratinho, a gente ganhou isso aí lá gente naquele ganhou num- RPG SP, antes de quase morrer, sabe? É verdade. E eu não sei onde foi parar o meu, mas como chamava? Freiras? O primeiro volume era Mulheres Machonas Armadas até os Dentes. Ah. E o segundo era... Feiras machonas de suas máquinas velozes, um negócio assim, né? Ai, não sei, lembro de Era umas Freiras alguma coisa e as suas máquinas maravilhosas. Nossa, aquilo lá eu achei bizarro. Porque inclusive as freiras, que o seu personagem é uma Era freira. uma freira, é. Que ela ou pilota uma Harley, ou ela pilota um tanque de guerra. Ela tem... Você compra... É engraçado que assim, se eu bem me lembro desse RPG, você monta o seu personagem, a sua freira, e você compra o número de rodas que o seu veículo tem. Putz. Se ele vai ser um monociclo, uma moto, um triciclo. O de 5 rodas era muito bizarro, chamava-se Pentateuco. Não. Meu Deus. O nome dos primeiros livros da Bíblia. Legal. Né? E tinha um tanque de combate também, então quanto mais rodas, mais poderoso era o seu veículo. A gente Entre tinha uma outras parte de coisas. recortar, não é? Tinha os personagens pra você recortar. Você fazia com Vinha miniaturazinhas de papel, Nossa, pra você usar no tabuleiro. eu não cheguei a ler, mas eu achei interessante, mas bem... Era bizarríssimo isso. Teve um... Viajante. Todas as freiras nos desenhos eram todas ultra sexys, assim. E o hábito, o vestido delas tinha um talho do lado que você via a coxa. Uma fenda, assim. uma fenda. Fenda. Luciana, chama-se fenda, o talho do lado do vestido. Não, o talho é pra pão, sabe? Quando você faz um taio no pão. No vestido é uma fenda. Ah, muito bom. Eu tô boa de saber de roupa feminina, né? Nossa consultora Eu nem de sou. moda, Será que é porque você é mulher? Teve um, Ivar, não sei se você já ouviu falar, ou se você conhece. Quer dizer que eu sou referência agora, né? Não, porque é um... Ué, por que não, né? Pelo que eu me lembro, ela chamava Burger Ninja. Ninja Burger. Ninja Burger. Que merda. Imagina, Luciana, um RPG chamado Ninja Burger. Ninja O Burger. que você imagina? É muito... Falei palavrão. O primeiro do dia. Olha, O conceito eu achei muito engraçado. manda aí, cara. imaginei Eu um lembro só do Burger nome. Ninja. Ó. Ele é Steve Jackson? Ou não? Não era Steve lembro, Jackson, acho né? que não. Tá. Eu lembro assim, pelo que um amigo meu me contou sobre esse ícone, Do alternativismo do alternativismo. RPGístico. Isso. Você é um entregador de hambúrguer e você tem 30 minutos para entregar o seu hambúrguer versus os ninjas da cidade. Muito bom. Mas isso era um RPG ou era um jogo de tabuleiro? Eu não lembro desse era um detalhe. RPG. Era um RPG. Era um RPG. Ah, legal. Agora imagina
Imagina as atrapalhadas, cara. Eu me imagino assim, é praticamente um Tartarugas Ninja. Mas Tartaruga Ninja gostava de pizza, não de hambúrguer. Não, mas assim, baseado meio assim, me lembra um pouquinho Tartarugas Ninja, porque os entregadores de pizza ou de hambúrguer, eles trabalham só à noite. E as tartarugas saíam à noite. Nos filmes especialmente. Ou será que era o Batman? Esse também. E você, Lu, conhece algum RPG ou já jogou algum RPG diferente, assim? Não precisa ser desse naipe, tá? Pode ser um RPG. Eu vou falar de um que eu sempre achei o máximo, sempre quis jogar. Tentei jogar uma vez, olha a evolução da coisa. E nunca consegui, assim, participar bem, que é o Toon. Toon. Que a ideia dele eu acho fantástica. Porque eu adoro desenho animado. Mas é muito complicado pra mestrar e de atuar, inclusive. Assim, pelo menos da vez que eu joguei, a pessoa que não tá mais aqui, não entre a gente. Nossa. Não tá mais em Ribeirão, desculpa. Caiu uma bigora na cabeça dele. Exato. Não deu tempo de desenhar a porta com lápis. Bom, Mas assim, eu sempre quis jogar e sempre queria achar alguém que mestrasse divertidamente, sabe, o Toon. fala um pouquinho de como que é o Toon, porque ele é um RPG dos anos 90, então eu creio que algumas pessoas não devem conhecer. O Toon, ele é um RPG que você cria um personagem baseado em desenho animado. E aí, inclusive, você não morre, que eu me lembro. Você fica 3 minutos de gancho sem jogar, mas seu personagem não morre. Porque desenho animado não morre. Desenho né? animado tipo Hanna-Barbera, assim, Exato. pica-pau. Quando eu li algumas partes do Toons, eu lembrei muito do Roger Rabbit, É verdade. que é muito essa mistura, né? Misturado. Você tem buracos. Como é que é? Exato. E você tem os equipamentos que são divertidos, que é o buraco Acme, portátil. buraco né? portátil. Tem a marreta. A bigorna clássica. A bigorna. Tem coisas que você... Tipo, eu acho que tinha um chapéu ou um casaco, você tirava coisas. Como se fosse tipo a bolsa do Gato Félix, sabe? Mais ou menos. A bolsa do Gato Nossa, Félix. desculpa, Olha, Essa é boa. é que aquela bolsa era demais. Ela Não era. Eu acho que assim, a bolsa do Gato Félix era a versão desenho animado pra criança do anel do Lanterna Verde. Nossa, um paralelo Ela bom. conseguia se transformar em qualquer coisa. Assim como o anel cria praticamente qualquer coisa, a bolsa do Gato Félix virava Tinha até avião. tudo, né? Era quase a bolsa da Mary Poppins. Exatamente. São bolsas famosas, sabe? Nossa. Fora a Prada e a Chanel. falando de consultoria de moda novamente. Mas a bolsa do Gato Félix e a bolsa da Mary Poppins eu queria ter. São bolsas importantes. Todo mundo deveria ter uma. Muito Fora bom, o clássico meu. lápis, que os personagens de desenho animado têm ou então criam, né, na hora da... Eles desenham porta, janela, desenham ferramentas e coisas pra eles poderem usar na aventura. Muito bom. Mas eu achei super... Não achei, assim, Mas bom eu acho que é um jogo que você joga... É igual um também que eu acho divertidíssimo, o conceito, que é o Terra de Og, que você joga com o Homem das Cavernas. E... isso eu nunca vi. E, assim, a principal característica do jogo é que o Homem das Cavernas, ele é totalmente limitado. Então, sua ficha também é totalmente limitada. E a parte mais marcante do jogo, dessa limitação, é que todo Homem das Cavernas você sabe falar apenas uma palavra. Então, eu estava pensando agora, nesse exato momento. Então, você tem palavras Simples, simples, como água, fogo, terra, Grande, pequeno, bicho. socorro. E a mais conhecida e famosa que é a verossimilhança. É uma das palavras que o seu personagem pode saber. Elas são sorteadas ou não? Você escolhe. Você pode escolher. Depende do mestre, né? Depende do mestre. Mas interessante. Não, mas tem uma pessoa que eu acho que é o homem esperto, que sabe falar 2 palavras. O seu personagem ele pode ser forte, pode ser o resistente, pode ser o esperto. Homo espertos. Homo smartus. E tem o rosnador. O rosnador que é tipo um mago. Ele para pro negócio e fica... "Oh", e fica tentando imitar o bicho. Muito engraçado. Então, tá vendo? É RPG divertido. Divertido. Mas é um RPG assim, que você não consegue levar uma campanha, né? É aquilo assim, você para, joga... Ria, dá com pau e acabou. É capaz de você morrer de rir no meio da aventura e não conseguir continuar. Não consigo mais jogar, exatamente. É verdade. Vamos ver, RPGs diferentes. Vamos ver da minha, meu repertório aqui. E você tem um monte, né? Tem uma coleção, digamos, razoável que... Ele é ciumento. Infelizmente, tá meio juntando pó lá, mas... Olha, que um RPG que eu tenho, assim, ele é alternativaço, chama Continuum. Um RPG de viagem no tempo. Ah, que legal. Interessante. Assim, existem alguns paradoxos. Quando você fala de viagem no tempo, fala de filmes e coisas e literatura,
Existem alguns paradoxos que esse livro ele trata deles com uma naturalidade muito interessante. Então, por exemplo, 2 dos mais comuns de aparecer em filmes ou obras que tratam de viagem no tempo são eu ir para o passado e ganhar dinheiro com apostas. Eu sei todos os resultados no presente, então eu vou para o passado, vou apostando naquilo lá e vou ganhando com certeza. Eu vou, assim, vamos supor que saiu o resultado da Mega Sena, acumulada de 100 e tantos milhões. Eu sei qual é o resultado, eu vou para o passado e aposto naquilo. E eu ganho. Como acontece no De Volta ao Futuro. Isso. E ele aposta em corrida de cavalo e jogos assim, que ele pega o são livro, corridas de esporte, são esportes, né? Livro de esporte, almanaque de esportes. Almanaque de esportes, olha. De esportes, né? Então, esse é um dos ganchos para aventuras um dos problemas que você tem quando você trabalha com viagem no tempo. O Continuum, ele lida com isso de uma forma muito fácil. Você já começa trilhardário. Dinheiro para você não é problema. Ele fala assim, para você rolar o dinheiro que você tem no jogo. Você rola 4d100 e multiplica eles um pelos outros. Nossa! É o tanto de grana que você tem. Então, na verdade, eu acho que pelo menos assim, que dos filmes que eu vi, de teorias sobre viagem no tempo, existem 2 tipos de teoria. Uma aqui, De Volta para o Futuro. Você voltou para o passado, alterou ele. Na hora que você volta para o futuro, todo aquele ponto da história que você mexeu encadeou uma série de fatores que o futuro foi alterado. E existe um outro tipo de teoria que você voltou para o passado, alterou ele. Na hora que você volta para o presente, ele vai estar a mesma coisa. Por quê? Se você voltou para o passado para tentar mexer nele, você tem uma razão. Se aquele fato não existisse, você não teria essa razão para voltar para o passado. Então esse fato tem que existir para você ter essa vontade de voltar para o passado e alterá-lo. Que é no filme A Máquina do Tempo, que usa essa teoria. Outro aspecto interessante do Continuum é também aquele paradoxo: e se eu encontrar a mim mesmo, no presente ou no futuro? Ou no passado. O livro também lida com isso de uma forma bem interessante. É o chamado, eles chamam um incidente Gemini. É o nome que eles dão para isso. Então o que acontece? Você encontra com você mesmo, ou mais velho ou mais novo, aí depende do jogo, e você faz a cena interpretando normal, onde você é aquele personagem ali. Vamos supor que você encontra com você mesmo mais velho. Você viaja para o futuro e encontra com você mesmo. Então você interpreta a cena, o mestre interpreta você mais velho. Conforme o jogo vai passando, aquela cena vai se repetir. Só que aí você vai interpretar você mesmo mais velho e o mestre vai interpretar você mais novo. Interessante. Que legal. Então você faz a mesma cena 2 vezes, com 2 pontos de vista. Claro que não precisa ser exatamente igual, mas você tem que lembrar mais ou menos o que aconteceu. Alguns pontos. Isso. De acordo com o Continuum, também o tempo, ele... Assim, tudo que você presenciou, então para você é real. Então se eu fui, por exemplo, numa banca de revistas, comprei uma revista... vamos dizer, comprei a super interessante desse mês, depois fui para casa, assisti televisão, não sei o que. Inimigos no jogo, eles tentam dar frag em você, ou seja, alterar coisas no seu passado, que você teve a experiência. Então, se eu tenho um inimigo meu no jogo, que ele sabe que eu vou naquela banca de revista, naquele momento, comprar uma super interessante, ele chega lá 10 minutos antes, compra todas as super interessantes, para que eu não possa comprar. Só que peraí, eu já comprei. Então o que acontece? Você gera esses mini paradoxos que são os chamados pontos de frag. É um dos tipos de conflito que você tem que administrar no jogo. Então você tem seus aliados que vão lá colocar mais super interessante lá para você comprar, entre outras coisas, que são os outros jogadores. Então Continuum é um RPG muito legal, ele é complexo, eu acho assim, se eu fosse mestrar ele hoje, o jogador especialmente, ele tem muita coisa para fazer. Ele tem que registrar todos os saltos no tempo que ele dá. Para o passado, para o futuro. O jogador, ele não precisa de máquina do tempo, ele consegue, é uma atividade normal. Ele vai conhecer o mecanismo quando ele chegar mais ou menos no chamado nível 3, quando ele já está bem poderoso. São 5, 6 níveis que Mas ele não aparecer. tem máquina, ele consegue viajar. Tá. Aí, quando ele chega mais ou menos ao nível 3, ele descobre como que é o mecanismo. Até esse momento ele só consegue. É bem interessante. Meio efeito borboleta, Mais ou menos como efeito borboleta, né? Mas assim, eu quero estar, por exemplo, na França de Napoleão. Eu pego e vou. Tá. Não pensei que até o nível 3 fosse aleatório. De repente você está em tal lugar. Se você está no chamado Span 1, que é digamos, o nível 1, você consegue fazer saltos de 1 ano por vez. Span 2, 10 anos por vez. E Span 3, 100 anos por vez. Caraca. Tá. Aí, e você consegue viajar tanto no tempo quanto no espaço.
Então você consegue sair de um lugar e sair dele para um outro tempo, passado ou futuro, e você também consegue se deslocar no espaço também. Legal. Então é interessante pra caramba. Você tem assim as formas de combate temporal. Que físico que fez isso? Não, cara, foi um pessoal legal. Foi um pessoal legal que fez e assim, muitas questões eles responderam com o próprio sistema do jogo. Então, por exemplo, existem várias coisas. O combate temporal é muito interessante. Eles dão lá 15 ou 20 técnicas de combate temporal. Uma técnica, por exemplo, se você está num combate, você vai indo pro futuro várias vezes e você faz cópias de si mesmo para combater junto com você. Então, se você faz 5 cópias suas, você tem que fazer a cena 5 vezes. Não. Se uma das cópias vai ser atingida, a terceira cópia é atingida e cai, né, você, na terceira vez, você tem que entrar no caminho da bala e tem que cair. Cara, isso, Mago Ascensão, é tudo muito louco. Mas, por exemplo, você vai entrar no caminho da bala ou vai ser atingido, mas você não pode morrer, porque você ainda tem que voltar mais 2 vezes ali. Entendeu? Não. Então, dá um trabalho pro jogador e dá um trabalho pro mestre também. Mas a ideia é interessante. Mas a ideia é bem interessante. Tem uma técnica também nesse jogo, uma técnica de combate assim. Eu vou combater o cara, um inimigo meu aqui, tipo assim, nesse momento. Só que eu já aproveito, viajo pro futuro e vejo assim, eu vou estar no hospital daqui a uma semana para saber qual vai ser o resultado desse combate. E aí eu sigo o resultado. Aí você pode alterá-lo. Se você alterar o resultado, você vai estar dando frag em você mesmo. Você vai estar alterando suas memórias. É bem complicadinho. Nossa, Tipo, eu me vi no hospital com, sei lá, o pulmão perfurado. Então eu tenho que acabar a briga com o pulmão perfurado. Pego uma faca e eu me esfaqueio, né? Por que não? Tá? Uai? Você tá no hospital com o pulmão perfurado. Já está lá. Mas ele permite você fazer certas coisas também. Por exemplo, se você está num avião que está caindo, então você pode viajar no tempo, aprender a pilotar um avião, depois voltar naquele momento e recuperar o avião. Pensei que o caindo fosse uma peça que soltou. Não. Se você está caindo, você está com um avião caindo sem e piloto. Desastre. Sem piloto, Aperta o cinto, o piloto sumiu. Você desaparece, você vai, aprende a pilotar um avião, um curso de 3 anos, por exemplo. Depois você volta naquele momento. Muito e salva Matrix, né? Eu pensei nisso. Tá? Pois é. E assim, conforme você vai atingindo esses níveis de spam superior, você vai conhecendo verdades cósmicas sobre o tempo e espaço que tem no jogo. Negócio de pirar, viu? De pirar. É bem de pirar mesmo. Bastante. Esse é um bem alternativo que eu tenho. Falando em Matrix, tem um RPG pra Matrix? Já? Não? Sim? Tem adaptações. Tem adaptações, viu, Lu? Adaptações. O sistema Demon, eu acho que tem no... Porque a Demon, ela disponibiliza netbooks, né? Que são fãs que pegam o sistema, que é um sistema livre, como o D20 depois virou um sistema livre, né? E eles criam adaptações. Então eu já vi bastante coisa, se eu não me engano, acho que tem pro Matrix. Só que são 3 ou 4 páginas falando mais da ambientação, os personagens e... Como você adapta as regras para aquele universo. Isso. Dragão Brasil fez isso aí uma vez com sistema Storyteller também. Era assim, cada vez que você era reprogramado, você tirava as bolinhas de uma habilidade e colocava em outra. Para demonstrar o seu conhecimento. O aprendizado. O seu aprendizado. Era mais ou menos assim. Interessante. Não chegou a rolar um RPG oficial, mas havia essas adaptações também. Que não deve ser também tão simples assim de ser jogado ou mestrado. Pensando especificamente em Matrix, você tem ali 2 focos, eu penso assim, de bate-pronto assim, 2 focos que você tem que estudar bastante, que é a mecânica de combate e aquela mecânica para você distorcer a realidade. O resto é mais interpretação mesmo. Chique. Bom, RPGs clássicos, assim, que eu já tenha jogado, é o D&Dzinho da Grow. Quem não jogou, jogue. É porque na linha D&D, praticamente todos, né? Eu até estava conversando com o Marcelo esses dias, que pra mim o D&D morreu com a TSR. A partir daí, você tem sistemas que usam o cenário fantasia medieval D&D. Então, por exemplo, o 3.x é D20 System. O 4.0 é um... Não falando que... Não estou criticando ou elogiando o sistema. Estou falando que cada sistema tem uma característica. A meu ver, quando você faz uma reedição de um livro, você pega a essência daquele livro e complementa ele com algumas coisas a mais.
O que foi feito na quarta e na terceira edição foi exclui tudo que existe, pega o nome, que era o nome de peso, e é até hoje. Forte. E é até hoje, né? Três publicitários aqui na mesa, inclusive. Se você pegar... Mas uma coisa assim que eles falaram no lançamento e realmente aconteceu na quarta edição é que todos os personagens têm seu momento de brilho. Todos têm características. Seus 15 minutos de fama. Isso, que você tem os seus 15 minutos de fama. Isso eu achei interessante no jogo. Só que quando você vai jogar, a gente que é macaco velho já de D&D, vai jogar, esquece tudo que você conhece e fala, não, esse é um sistema totalmente diferente. E é totalmente diferente do 3.5. A mecânica dele e a dinâmica de mesa deu uma mudada bem forte, digamos assim. Mas ficou interessante. Eu achei que ficou bem interessante. Né? Mas é outra coisa, você não joga sem miniatura. É verdade. Você não joga. Bom, RPGs diferentes também, eu lembro A Lu tava falando que jogou Tagmar. Joguei. Vixe, há milhares de luas atrás. Você lembra de alguma coisa do sistema? Não. Aquela tabela colorida? Tinha uma tabela colorida. Você jogava só com D20, né? Só. Só com D20. Só. E eu já achava o máximo, porque foi o primeiro que eu joguei. Já achava o máximo, dado ter mais de 6 lados. Uma coisa que eu acho muito interessante no Tagmar são os pontos heróicos. Que o Del Deb manteve, né, no sistema Demon. E, querendo ou não, na quarta edição tem alguma coisa parecida, né? Que você tem os seus pontos de vida. E até metade desses pontos de vida você não sangra. Tipo, você seria seus pontos heróicos. Você recebe o dano, mas seria uma coisa mais superficial. A partir daí que você começa a sangrar. Faz bastante tempo que eu joguei mais. Faz uns 15 anos atrás. O Tagmar, a primeira edição, vinha numa caixa também, ou não? Não lembro. Eu acho que ele vinha numa caixinha azul clara. É de 92, eu lembro né? desse escudo do mestre, que era hiper mega Master Blaster colorido, cheio de tabela. Isso eu lembro. Agora, mais detalhes sobre isso. Pedi demais pra minha memória. Mas eu acho que a raiz de todo foi o D&D, né? Até aquela época, sim. Porque tinha... O Tagmar era teve aquele rapaz que mandou um e-mail pra gente, que eu não vou lembrar o nome, comentou aqui, Black Eye. Também parece raiz D&D, né? Pois é, aquele RPG alemão lá. Até interessante, fui atrás do site acho que era no site da Paragons que eu li o comentário. E, assim, diz que a Alemanha é um lugar onde a Wizards, a TSR e a Wizards hoje em dia não conseguem entrar de sola, porque esse RPG, do Black Eye ou do Dark Eye, domina o negócio lá e é meio tradição do país. É como se fosse o Tagmar para nós, né? Se nós todos não existe que D&D, o negócio é Tagmar. Você lembra, era interessante. Mas uma coisa eu estava discutindo com um amigo meu, que até eu ia montar uma aventura para ele de RPG Quest, que ia ser uma coisa bem rápida. Sim. Porque o sistema é simples e você consegue colocar outros elementos para enriquecer a história, deixando o sistema um pouco de lado. Ele falou, não, cara, faz isso não, é só D6. A magia do D&D e do AD&D, de qualquer... são uma variedade de dados. Uma coisa que fascina um pouco. Exato. Uma coisa que você consegue pegar na mão, Uhum. tanto os dados quanto as miniaturas. É igual o D12, cara. D12 você já usou pra alguma coisa, um D12? Se não for um machado de 2 mãos ou não? Tadinho do D12. O D12 é um dado... mas é um dado à parte, Discriminado. né? Tadinho, cara. Deixa o D12 aí, cara. Ele é legal quando você quer calcular o signo do seu personagem. Qual mês ele nasceu, por exemplo. 1 para Áries, 2 para Touro. Na sequência. Bem na sequência. Gostei, interessante. Mas é legal, a gente já brincou disso aí uma época. Já, poxa. Muito bom. E você tem que interpretar conforme a característica do Exato. signo. Você, assim, é Poxa. o gerador de personalidade instantânea. Nossa. Simples. Viu como o seu D12 ele tem Parece uma The utilidade? Sims, tá ligado? Tá vendo? Observa alguma coisa. RPGs diferentes, cara. Lembra do Call of Cthulhu, o clássico? Nossa. Eu nunca joguei. O Call of Cthulhu ele era o seguinte... Para começar que muitos dos atributos atributos do seu personagem eram rolados no dado. Como o D&D na primeira edição. Então você conseguia fazer eu quero fazer um personagem que seja arqueólogo. Se você tiver sorte nos dados, o cara é doutorado com pós-doc aos 25 anos. Caraca. Sabe? Se você não tiver sorte, o cara, tipo assim, tá ainda prestando vestibular para arqueologia aos 22, sabe? Nossa. É 880. E é um RPG que, assim, pra você jogar ele legal,
É interessante que você tenha um certo conhecimento das histórias de Lovecraft e dos autores que seguiram ele, para você entender também o conceito de sanidade e de que, dependendo do que você encontrar pela frente, muitos dos inimigos você não derrota em combate, pelo contrário, você foge deles. Então, é um RPG interessante também. Ele é meio noventoide, anos 90, assim. Tem bastante rolagem de dado, tem muitas estatísticas, mas ele é um RPG clássico e ele, digamos, com toda essa onda, especialmente do D20 e agora do 4ª edição e outros, época do Vampiro também, ele foi um RPG que sempre manteve o seu público fiel. Então tinha as pessoas que curtiam jogar ele, curtiam fazer as aventuras. Uma coisa interessante é que os personagens vão ficando cada vez mais loucos e mais inúteis, tá? Você não faz campanha de Call of Cthulhu. E não tem como, porque, cara, o seu personagem vai descobrindo cada aberração, cada um monte de monstro. E de repente você sai do contato com a realidade. Se o seu personagem usar magia também, se ele começar a ler aqueles livros proibidos também, ele começa a perder a sanidade. Então, cada bicho que ele vê, ele perde sanidade também. Então, que louco. Quer dizer, não é só. Quer dizer, como é que funciona a mecânica da sanidade? Cada vez que você vê uma coisa que não é do seu cotidiano, então você começa a ficar cada vez mais louco. E você dá paradoxo na coisa? Eu não dou nada pra ninguém, mano, tá? Tá me estranhando? Tá me estranhando? Não dá mesmo, droga. Não curto essas coisas. Não paga aposta. Cara, eu ainda queria jogar mago com um mestre bom. Cara. Eu nunca joguei mago também. Olha, mago eu acho assim, da White Wolf é um melhor, assim, de enredo. Pelo que eu conheço dele, da editora. A parte da ambientação, não é ambientação, é cosmologia. É engraçado, teve uma convenção que tava o escritor do Mind's Eye Theater. O Stuart Wick e o Mike Tinney, aquele mala sem alça lá. Eu conversei com os dois. E eu não... Os caras da White Wolf, e o cara escreveu o mago, e aí a gente foi colocar no site, entrevista. O carequinha era o Stuart Wick, e aquele de cabelinho mais arrepiadinho era o Mike Tinney, o cavanhaque, o cara com cavanha lá. Chato pra caramba, né? Não, parecia que o cara tava ali obrigado a estar. Ele era bem chatinho mesmo. O outro era super simpático. Apesar de ser gringo, apesar de ser americano, gente boa. Apesar de ser americano. Não, brincadeira, o cara era bonzinho. Mas ele tinha escrito o Clan Book do Malkavian e o Mago. E eu nunca li o Mago e nunca tinha jogado o Mago, nunca joguei, inclusive, o Mago. E aí, como eu tava de tradutor ali, porque o tradutor dos caras foi embora antes, e pra fazer entrevista, o cara tava escrevendo, não falava bem inglês. A gente tinha um site Eu me lasquei. Porque eu tinha que fazer perguntas de círculo, de magia, esferas, blá, blá, blá. Quintessência, paradoxo. E eu, oi! E aí o cara percebeu, óbvio, né? Porque eu parei de fazer cara de, né? Comecei a fazer cara de espanto para as perguntas que eu escutava. Aí eu passei meio que vergonha, tipo, você não leu, né? Não. Mas tá aí, cara, Mago também é um RPG complicado de você mestrar e jogar. Não é pra qualquer um, eu acho. Assim, eu nunca consegui curtir Mago. Não que você dizendo que é pra mim, porque eu não consegui chegar no ponto de curtir o jogo. Talvez, mesmo se me convidassem, talvez não jogaria, porque, sei lá, não me chamou a atenção a ponto de querer jogar. Acho que a história, o enredo, me atrai muito. O sistema complica demais. Apesar de ser bolinhas, né? Você tem tanta... Tem uma gama de possibilidades absurdas, né? Dependendo dos seus níveis nas esferas, você pode combinar os seus poderes e de modo a criar coisas novas. E o interessante é que você sempre tem que fazer a tal da magia coincidental. O negócio tem que parecer que foi uma coincidência. Teve um também que eu ouvi falar, mas que eu não vi, não sei, né? Não sei quem foi. Mas que não me chamou a atenção, que era um de... Não fui eu. Era um de fada. Como é que chamava? Changeling? Changeling, né? Changeling. Não me chamou a atenção. Tipo, você é uma fadinha. Ah, que bonitinho. Tem uma fadinha. Não sei, não... Não, mas me falaram bem desse... Changeling é pra quem... O Changeling é assim, é pra quem curte a questão das fadas e a questão das... Os gnomos, duendes e a Xuxa. Só se for. Eu vi gnomos. Eu vi duendes. Não sei. Me veio isso na cabeça quando me falaram. Vamos jogar Changeling. Que é Changeling? Fada. Aí eu falei... É igual a outra. A múmia também não emplacou, né? Múmia, olha que coisa... Múmia ali era uma coisa parada, não é?
Não, o Brendan Fraser não acha. O Brendan Fraser não acha. Tudo bem. Aquela uma atrás da mina dele, já pensou? Então, Mas enfim, o Changeling, eu não tenho um conhecimento tão profundo sobre isso, só folhei o livro. Achei um livro muito bonito, muito bem acabado graficamente. E ele é para quem curte a mitologia mais da parte das fadas e criaturas feéricas, vamos chamar assim, porque tem no Castelo Falkenstein também, mas da mitologia do norte da Europa, um pouco da Inglaterra aqui. Então, quem tem mais contato com isso se identifica mais. Para nós aqui do Brasil, que a gente tem Saci Pererê, o Curupira, Mula sem cabeça. Mula sem cabeça, então é diferente do que a gente está acostumado. Tá? A não ser, claro, que a pessoa estude a respeito, que ela goste, se interesse, aí ela vai. O interessante desse RPG do Changeling é a questão de você ser desse povo, das fadas, digamos assim, e você ter sido trocada por um bebê humano e colocado na Terra. Tá vendo? Já ficou mais interessante a história. Harry Potter? Já tô... Você tem uma cicatriz na testa também? Se você pensar no elfo doméstico dele, beleza. Naqueles bichinhos que são os banqueiros da rua, do Beco Diagonal, né? Então, são aqueles bichos que povoam um pouco do universo da mitologia. Aquelas criaturas. Criaturas. Luciana, já que estamos falando dos RPGs dos anos 90, especialmente, meu Deus, lá vem. Tinha um ministro no tempo do governo Collor, chamado Magri. Ele era uma criatura. Pois é, não, é que é o seguinte, ele é o cara que soltou aquela frase também que parece que ele usou um carro oficial para levar o cachorro no veterinário ou alguma coisa assim, e justificou dizendo que cachorros também são seres humanos. Tá vendo? Então, se os bichos também são seres humanos, os seres humanos também são bichos, ou não? Não sei. Enfim, tá? Enfim, são criaturas. Tá parecendo tostines, né? Crocante que é gostoso ou é gostoso? As criaturas são bichos ou bichos são criaturas? Enfim, tá? Mas são mais ou menos as criaturas do Changeling, das fadas, muitas delas também aparecem no Castelo Falkenstein e aparecem em alguns outros RPGs que tem essa temática mais fantástica, mitológica do norte da Europa, também Inglaterra, com aquele tipo de mitologia, porque lá elas são mais comuns. Alguém na sabe verdade, se a gente tem aqui no Brasil? Sobre nossa mitologia? A sereia? O boto? Desafio do Bandeirantes. O Desafio dos Bandeirantes você tem, mas não como personagens. Não com personagens para você jogar. Eu não sei se eu sei que existe, mas nunca folhei aquele High Brasil. Também da Demon. O pessoal do Deldeb eu não folhei. Também não folhei se existem raças. Eu acho que existe. Pelo que eu lembro de ter lido. Talvez a saída mais onde tem a maior probabilidade de aparecer esse tipo de personagem seja no High Brasil. No High Brasil. Temos um Brasil fantástico. Uau! É legal. As sacadas mais legais do RPG é o mapa. Olha que legal. O mapa do Brasil. O mapa que eles usaram, logicamente, é o mapa do Brasil, só que ele virado 90 graus. Bem interessante. Interessante mesmo. Tem umas sacadas interessantes ali e assim, vale a pena conhecer também. Não sei se dá para levar campanhas longas ali. Porque é tanta coisa tão parecida e eu acho que o risco daquilo ali cair por um RPG de comédia é muito grande. Então, não sei, mas isso é uma opinião minha. Assim. Você está falando do Falkenstein. O Falkenstein eu acho muito interessante como ele aborda a questão das criaturas. Criaturas, não. Criaturas, dos bichos. bichos não dos bichos, não das criaturas. Porque existem três tipos básicos de personagens. Você tem o humano, normal, as fadas. As fadas de novo. As fadas. Os dragões. Não, seria só, porque o anão, você estava falando do 4. O anão, ele é uma fada, considerado fada. Que renegou. É isso que eu achei interessante. Imagina o universo do D&D. Todas as criaturas, monstros e tudo mais são fadas. Todos eles são fadas. Qual que é a explicação do jogo? No Falkenstein são para não cair na nomenclatura fada, que no português remete a coisas infantis, então chamaram de criaturas feéricas ou seres feéricos. Entendi. O que são esses seres feéricos ou fadas? Não esféricos, mas feéricos. Eles vivem num mundo diferente do nosso, onde não existe forma e nem conteúdo. Né? Eles são simplesmente energia. E eles vêm para a Terra, viram essas criaturas. Então, dependendo da índole de cada um, vira determinadas criaturas. E também depende dos poderes de cada um. Né? Para virar uma fadinha pequena ou um elfo.
Entendi. Que os elfos também existem nos jogos, eles são considerados fadas. Interessante. Os dragões... Sprite, aqueles pixies e brownies, todas aquelas criaturas dessa mitologia. Tem o bicho-papão, cara. Muito louco o bicho-papão. E existem as tipos de fadas, maiores, as menores. Eu já sei que você lembrou. Do quê? Do bonequinho da gelatina. Certeza. Do bocão. Do bocão de gelatina. Luciano ouviu os episódios anteriores, hein? E eu achei essa explicação dele muito interessante, assim, pra mostrar essa variedade de criaturas que existem no mundo. Mas é legal a descrição. Pois é. Castelo Falkenstein, infelizmente, é um RPG que não pegou muito aqui no Brasil. Mas lá na Europa... Lá fora, porque tem a ver com a identificação. Isso que foi escrito por um americano. Poxa. Negro. Hã? É. Irlandês sapateador. Não. O que mais falta? Será que ele era irlandês sapateador? Não lembro. Acho que não. Mike Pondsmith. Poxa. Não, mas é muito no bom. Falkenstein dá pra você fazer você ser o personagem do dragão? Sim. Olha. A história dos dragões também são descendentes, pelo que eu me lembro do livro, são descendentes dos pterodáctilos. Os dragões são parecidos com pterodáctilos. Que eles aprenderam a magia e conseguiram se estender durante os anos, né? E só foram evoluindo. Isso, e foram evoluindo. Interessante. Você pode ter um personagem... o que o jogo recomenda é que você tenha só um personagem fada no grupo. Ou um dragão. Ou um dragão. Né? Porque a maioria dos seres são humanos na ambientação do Castelo Falkenstein. As fadas existem, os seres féricos existem, mas os seres humanos existem em quantidade bem maior. E os anões são fadas que renegaram os poderes para poder trabalhar com metal. Meu Deus, diga isso para um anão. Metal! Trabalhar com metal! Diga isso para um anão. Não, porque a única porque existe um metal que chama ferro frio, ferro frio, que ele é o único material que consegue ferir uma fada. Entendeu? E os anões, pela paixão pelo metal, eles renegaram os poderes da fada e se transformaram. Mas assim, além de tudo isso aí do Castelo Falkenstein, que é a parte mais mitológica, tem a parte, digamos, de interesse literário. E de jogabilidade também, né? Então, é um universo vitoriano onde você pode encontrar pessoas como NPCs como Sherlock Holmes, como Jack o Estripador, como o Dr. Jekyll, o Mr. Hyde, o Médico e o Monstro. Na verdade, para nós, eles são ficção. Para eles é realidade. Como assim, no mundo ficção? dele. Você, inclusive, pode encontrar os autores, os escritores desses personagens também podem ser são NPCs. tipo jornalistas ou escritores mesmo. Escritores que assim, investigam fatos e publicam a respeito deles. Quero jogar. É muito bom. Outra coisa interessante do jogo é que não tem ficha. Ele é um jogo que você tem um diário. Você escreve como que seu personagem é, o que ele faz, o que ele tem de bom, qual que é o bem mais precioso para ele, o que ele é bom e o que ele não é, né? Então, ele é excelente em tal coisa. E como você joga com um baralho, eu não lembro agora os naipes. Cada naipe seria um tipo de atributo que você aumenta com a carta. Então, por exemplo, você é bom em esgrima. Você vai começar a lutar com a pessoa em esgrima, você pega uma carta, que seria o atributo físico, e você tem, se é bom, acho que bom era 2 pontos. Eu não vou lembrar também. Tipo, bom era um determinado número de pontos, excelente era outro determinado número, você vai colocando, tem uma graduação. Então, você é bom em esgrima, suponha que são 2 pontos. Você pega uma carta de ação física e coloca mais tantos pontos em cima. Legal. Ele acaba sendo mais heróico que os outros RPGs porque você tem um controle maior das cartas que você tem na mão e dos feitos que você consegue fazer. Puxa. Bem, bem legal. Outro RPG que eu achei muito interessante, que a gente relembrou, aquele Little Fierce. Little Fierce, falamos dele em alguns episódios atrás. Nossa, esse é um que eu gostaria de jogar. Ele é pesadão, cara. Ele é pesadão e... assim, parece que a versão atual, pelo que estavam falando nos fóruns, tá mais light dele, assim, né? Tá mais assim, meio... em vez de, assim, crianças aterrorizadas e abusadas pelos 7 pecados capitais, ou por encarnações desses 7 pecados capitais, virou meio um negócio meio Goonies, ou meio Pequenos Espiões, entendi. sabe? Ai. A essência meio que andou se perdendo aí. Porque os personagens eles eram muito fracos, de acordo na primeira edição. Tem um outro que eu me lembro que é o Inomine.
Não sei se você chegou. In Nomine. Nossa, esse faz tempo que eu não ouço falar. In Nomine também, quem tinha era o Bart. Uma capa branca com uma pena. Isso. É. Então esse era um RPG bem interessante porque você conseguia jogar com anjos ou com demônios. Ah, é verdade. Mas eu não cheguei a jogar, não. Eu cheguei a jogar umas 2 ou 3 vezes. É legal porque é o seguinte, eles têm assim, apesar de falar de anjos e demônios, ele é um RPG que se encaixa com praticamente todas as religiões. Porque ele não menciona nenhuma específica. Então, como muitas religiões têm esse conceito de anjos ou de seres superiores, então você consegue colocar isso aí para várias religiões específicas. E existiam também os arcanjos, ou que seriam os anjos maiores, as contrapartes deles que seriam os príncipes demônios. Então, alguns arcanjos tinham predileção por certas religiões, enquanto outros tinham por outras. Ah, mas era dividido entre anjo e demônio. Você podia jogar tanto com um quanto com outro. Mas com essa denominação. Sim. Ah, Chama-se anjo, chama-se demônio. entendi. Ah. É que geralmente é usado mais pra católico, né? Sim. Essa designação. A não É ser... para cristãos, digamos assim. cristãos. Mas como o jogo foi publicado, ele foi criado na Espanha e depois ele foi publicado pelo Steve Jackson nos Estados Unidos, então 2 países de tradição cristã, apesar de denominações diferentes, então acabou sendo feito dessa maneira mesmo. O interessante é que no In Nomine, cada anjo ou cada demônio, bom, antes de falar disso aí, toda a existência é montada como se fosse uma sinfonia. Então legal. você tem assim, os anjos se dividem em coros. A Sinfonia do Universo. Pois é, os anjos se dividem em coros e os demônios se dividem em bandas. Sim. Pois é. Pois não é assim que é? O diabo é o pai do rock, é? Mais ou menos, não é bem assim. Né? O que acontece é o seguinte, cada palavra, como a existência toda é uma sinfonia, então cada palavra é como se fosse uma nota da sinfonia. Então quanto mais... E cada anjo ou cada demônio, especialmente aqueles um pouco mais evoluídos, mais poderosos, eles são responsáveis por uma palavra na sinfonia. Ah, entendi. Então, por exemplo, quanto mais comum for uma palavra, mais poderoso é o anjo ou o demônio que é o guardião daquela palavra. Então, por exemplo, palavras como água, animais, crianças, morte, destino, dinheiro, criatividade, essas coisas, são de anjos, de arcanjos ou de príncipes demônios muito fortes, muito poderosos. Entendi. E aí você, como personagem, você vai começar sendo, digamos, não digo um empregado, mas você vai estar sob as ordens de um desses arcanjos ou de um dos príncipes demônios. O anjinho da Turma da Mônica. Sua palavra é Você começa assim. inconstitucionalissimamente. Sua palavra é verossimilhança. Verossimilhança. Você vê que realmente In Nomine é uma evolução na Terra de Og. Então é o seguinte, de acordo com o In Nomine, os anjos eles tocam a sinfonia de acordo com o que ela foi planejada por Deus. Por isso que são os coros. Sim. São regidos e tudo. Enquanto que os demônios, que são os anjos caídos, eles têm a sua função na sinfonia, mas eles querem tocar a sinfonia do jeito que eles quiserem. Eles não querem seguir a harmonia oficial, né? Então, não é que um demônio seja mau e um anjo seja bom. Eles têm que zelar pelas palavras deles e têm que zelar pela sinfonia também. Que legal, cara. Gostei. Então, é possível você ter um grupo de jogo formado tanto por anjos quanto por demônios. Isso demanda um pouco mais do mestre, mas dá pra sair coisas boas, porque nem os objetivos não são conflitantes. Então, por exemplo, o que se fala? Você tem lá o príncipe demônio, vamos dizer, Andrelfos, que é o príncipe demônio da luxúria, você querer chegar aos finalmente. A palavra dele é sexo, né? A palavra dele é luxúria mesmo, lust. Né? É o desejo carnal por outrem, né? Então havia até alguns exemplos. No jogo, assim, como o jogo é meio abstrato, então tem alguns exemplos interessantes de como que um príncipe demônio ou um arcanjo funciona na sinfonia. Então você tem, por exemplo, a palavra lust, que é a luxúria ou desejo carnal, essas coisas assim. Aí você tem, de acordo com uma explicação do livro, o que acontece? As doenças sexualmente transmissíveis, AIDS, sífilis, seja lá o que for, são criações de anjos, para que aquela palavra lust, desejo sexual, não seja tão presente na sinfonia. Olha, que legal. Tá? Então a questão de bem e mal fica bem diluída e a moral dos personagens também não precisa seguir. Assim, eu vou ser um demônio, eu vou ser do mal. Não é necessário. Eu posso ter boas intenções.
Eu posso ser um anjo Legal. mau também, se eu quiser. Que legal, cara. Gostei. Steve Jackson Games. Eu lembro do livro, mas eu não cheguei a jogar. Cheguei a jogar umas 2 ou 3 partidas, é interessante. Eu preferi jogar com anjos. Jogar com demônios é um pouco mais complicado, porque apesar dos demônios serem, digamos assim, entre aspas, do lado mal, eles não podem fazer tudo o que eles querem. Sim, Senão eles acabam gerando a chamada dissonância da sinfonia. sim. Então, muita dissonância, se a sinfonia está sendo tocada de forma errada, você chama a atenção de outros anjos, outros demônios, que não querem que a sinfonia seja tocada errada. Os anjos querem que ela seja tocada da forma deles, e os demônios querem que seja tocada do jeito que eles querem. Não necessariamente que seja pro mal. Ah, Legal. cara. Bem interessante. Muito, muito. Acho que existem vários, né? Acho que até pedir para os ouvintes, se você tem algum RPG Opa, boa. que estranho, diferente, que nós não comentamos. Alternativos, especialmente esses dos anos 90, quando teve o boom do RPG. Ou até RPGs novos. Podem ser os mais recentes Novos, também, é. é que esses aí estamos estudando ainda. Mande pra gente. A gente vai ter curiosidade de entrar e fuçar um pouco, né? Verdade. Pra conhecer essas pérolas. Pois é. Sair um pouco da linha D&D, GURPS, Vampiro, D&D. Pois é. O interessante também foi que, eu acho, durante ali o boom do D20, muitos desses RPGs alternativos foram adaptados por D20. Uhum. O próprio Deodébio, existem vários livros dele que foi adaptado por D20 System. Tormenta, que eu acho era o carro-chefe dele na questão do RPG fantasia medieval clássico, foi adaptado por D20, mas não teve sucesso e voltou pro sistema Demon agora. Mas eu tenho ouvido, assim, atualmente mesmo a molecada falando de vampiro. Vampiro. Ah, eu jogo vampiro. É porque o Vampiro Vampiro. tem uma coisa muito interessante que chama a atenção da molecada. Atualmente, né? Principalmente, né? Por causa dos filmes e nananã. Além de, assim, Vampire Diaries, seriados e Crepúsculo, quer dizer, Crepúsculo. Tem uma coisa muito interessante que chama a atenção do pessoal, especialmente mais novo, né? Que é uma etiquetinha atrás do livro que diz, indicado para maiores de 18 anos. Ah, verdade. Esqueci dessa etiquetinha. Pois é. Preciso tirar a poeira do meu vampiro na estante pra lembrar dessa etiqueta. E assim, apesar de Vampire Diaries e Crepúsculos hoje em dia, Blade sim. que mais? Companhia Limitada. E associados. Na época que o RPG do Vampiro foi lançado, fazia muito sucesso os livros da Anne Rice, Uhum. que são bem legais para você ler, Então, dão muitas ideias, e daquela parte mais clássica dela, o que eu mais gostei foi a Rainha dos Condenados. O filme é uma bosta. literalmente uma bosta, cara. Mas o livro, ele dá assim, é o tipo do livro que é muito ágil. Você vai lendo, assim, 2 ou 3 rápido. dias, você já acabou de ler. A gente falou agora do boom do D20 e do pessoal da Diamond jogar aqueles livros com multisistemas. Uma coisa triste que aconteceu, a ambientação do Seventh Sea, os piratas, magos e coisa ali da Europa renascentista que aparecia, a editora deles, a Alderac, resolveu entrar na onda do D20 e fazer livros multissistema, tanto com as regras do Roll and Keep quanto com as regras do D20. E foi isso que acabou com a linha, uma das linhas de RPG mais criativas que eu já tinha visto, porque os fãs antigos não aceitaram que o sistema deles fosse pro D20. Entendi. E apesar do livro ter regras de Roll and Keep e D20, ele não conquistou fãs novos Do D20. do D20. Entendi. As pessoas que já jogavam D20 não se interessaram pelas ambientações do Seventh Sea. Então a editora investiu um monte de dinheiro com os livros, foi à bancarrota porque ninguém comprou nada. Não. Sim, questão de 2 anos eles tinham praticamente falido. Eles ainda existem, estão trabalhando um pouco com card games hoje, mas a editora é uma sombra do que ela já foi, do potencial que ela já tinha. Tinha também o Legend of the Five Rings, que era um RPG do Japão medieval também. Aliás, uma ambientação baseada no Japão medieval. Legal. Também foi que virou o Aventuras Orientais do 3.5, 3.0, um dos dois. E essa aí só se salvou porque foi considerado o cenário oficial oriental pela Wizards of the Coast, se eu bem me lembro. Acho que foi isso. Então foi a única ambientação da Alderac que deu certo no D20. Mas, de outra forma, a coisa meio que degringolou porque eles tentaram embarcar na onda do D20, mas de uma das piores maneiras. Eles renegaram o público que eles tinham,
e tentaram achar um público novo que não botou confiança no material que eles tinham feito. Bom, Fala, Ivar. Final de semana passado teve o show do Metallica. Ah, para. Nossa, Não me lembra. eu posso falar uma coisa mais interessante? Tá, então continua o show do Metallica. Você cortar porque foi meio Não broxante briga, essa gente, sua não briga. declaração. Não, que foi uma coisa super engraçada. Você não gosta cara. do Metallica, é isso? Não, eu gosto do Metallica. Ah, pareceu que você não gosta. Não Então vai, gosto. faz a sua declaração. É porque o meu é mais... Depois eu comento o meu... não do show do Metallica, Mas de um show. vamos falar de shows em geral. Ah, então tá. Não, porque o meu foi engraçado, cara. Manda aí, manda aí. Conta. Eu tava aqui aprontando que esse final de semana minha avó fez 89 anos, né? Ó, parabéns pra ela. Sua voz de aquário. Isso. Ótimo. Ah, Legal. A voz de aquário. A gente podia fazer um especial sobre signos, mas não vou cortar o Arthur. tá bom. E, cara, foi assim, eu tava arrumando toda a casa, arrumando o som, tudo mais. Aí eu fui pra oficina pra ver umas questões de uns plugs aí pra ligar o som. Aí eu começo a ouvir. Sai! Larga! Vai! Sai, coisa! Meu irmão chegou assustado. Nossa, a cachorra pegou um. Tá matando. Tá matando. Eu fui lá no fundo, eu vi que o barulho vinha de fora, né? Porque aqui atrás de casa tem uma praça. Eu subo no banquinho, cara. Tinha uns 4, 5 na encruzilhada ali, com a Bíblia na mão. Vai, encosto! Sai! E não sei o que. Exorcizando a macumba. Não sei. Eu sei que eu olhei pra aquilo. filmado, Arthur, Eu olhei caramba. pra aquilo e comecei a rir com meu irmão. Lógico. Mas respeitei, beleza, né? Os Claro. caras estão fazendo alguma coisa. Voltei. Eles que não estavam respeitando a macumba. Boa. Meu irmão ficou lá, né? Olhando assim, né? Todo curioso. De repente, meu irmão vem assim, rindo, com uma risada gigante. Maior que a do Coringa. Marca. Falei, o que foi, André? Eles me viram. Eu sei que eu voltei correndo, eu só ouço as portas batendo. Pau, 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 pau. Os caras indo embora vazado, cara. Foi muito engraçado. Não, os caras param de carro numa encruzilhada pra exorcizar a macumba, velho. Ô, vamos fazer. Vai usar aquela galinha preta lá. Respeita. Religião Respeita alheia, pô. Agora, interessante. Tinha uma vítima, quer dizer, a secretária que trabalhava na escola que eu dava aula um tempo atrás, né? Tadinha. Andréia. Aliás, como era legal contar umas histórias pra ela, assim. Mas enfim, eu não divido. E ela era uma senhora, ela tinha a minha idade, 29, 30, uma moça, assim. Nossa, uma senhora de 29 e 30. É que ela tinha filha já. Ué, e aí? Então tá. Minha avó é E, senhora. assim, ela era acho que era batista ou de alguma outra denominação evangélica. E assim, ela falava, volta e meia, ela falava do que o pastor da igreja que ela frequentava, as coisas que ele pregava, né? E teve um dia que ela comentou do sermão que ele tava pregando sobre macumba e sobre essas coisas. Não, porque isso é obra do demônio, e você não pode chegar perto, e você não pode mexer com isso, porque o demônio te contamina, e não sei o que, e isso e aquilo. Aí eu esperei ela acabar, né, de reproduzir o diálogo do pastor. Aí, como espírito de porco que sou, e assim, vamos ver até onde vai a fé dessa mulher, né? Ai, judiaira. Não, mas são perguntas assim que eu achei assim interessantes fazer pra ela, né? Aí Ela não perguntei. achou interessante você perguntar, mas tudo bem. É porque ninguém nunca tinha feito essas perguntas pra ela. Ah, então foi Ninguém interessante. nunca tinha obrigado ela a pensar nessas coisas, né? Então, perguntei assim, Andréia, tá? Vamos supor assim. Ah, tem que dar nome falso, né? Tem que dar nome falso, então tá. É, Droga. menina. Marlene. Marlene. Bafúncia. Bafúncia é um bom nome. Bafunça. Era a mosquinha, Bafunça. é a mosquinha do Cascão. É pra Fúncio, é o seguinte. Quer dizer então que, vamos supor, se estiver aqui na porta do nosso local de trabalho, colocarem uma macumba, um despacho, uma galinha preta, farofa, cachaça, vela vermelha, assim. Ela falou, ai credo, não sei o quê. Não, imagina, realiza. Tá? Colocaram uma dessa aqui, é você que vai abrir a escola. Imagina só. Quer dizer que você vai fazer o quê? Ai, eu não entro, tá louco, coisas do demônio, não sei o quê. André, você é uma moça... quer dizer, Afonso. Você é uma moça
que vai à igreja, tem fé em Deus, Nosso Senhor. Deus não é mais forte que isso? Ela parou e pensou. Que Faça-se a luz. Que macumba que trabalha assim que resiste ao poder de Deus, Nosso Senhor. Amém. Ela não respondia, sabe? Ela ficava olhando pro nada assim. Falou, ai, mas é macumba. Macumba é coisa do demônio. Claro que não é. Tem um pessoal que faz isso aí, enfim. Pro bem até. Dependendo do cara, é que galinha preta, cachaça, vela vermelha na porta do seu local de trabalho é estranho, né? É. E nem era encruzilhada lá. Ou era um bêbado muito louco, cara. Largou a janta ali Pois é. e foi embora. Cara, o jantar à luz de vela. Que romântico. Por que não? Mas é interessante, sabe? Quanto mais eu insistia na fé em Deus, tá? Mais ela ficava assim. Ressabiado. Parava e pensava, sabe? Mas enfim, é aquela coisa. Não, o pastor falou que não pode. Então quer dizer, o pastor vale mais que Deus, né? É. Boa. Mas é aquela coisa. Se Deus. Eu falo pra André. Pra Fúncia. Se Deus tá com você, se você é fiel e tudo, o que te impede de chutar aquele negócio pra fora? De liberar a empresa desse mal que tá aqui na frente? Ela. Ai, mas não pode! Isso é macumba! Deus, você tá com Deus. Você tá com Deus, segura na mão de Deus. Na mão de Deus e vai. Vai. E chuta o negócio. Chuta. Mas é engraçado, quer dizer, a pessoa crê numa coisa, numa entidade, Deus, mas quer dizer, tem uma coisa que é muito mais forte que ela não se atreve a tocar naquilo mesmo com fé. Mas como que a gente saiu do show do Metallica pra chegar na macumba, velho? Eu não deixei ele falar do show, verdade. Começou a falar do pessoal aqui que tava exorcizando O Metallica macumba. não faz macumba. Não, era o Ozzy que comia morcego. Ozzy, verdade. Tava tentando fazer um paralelo entre bandas e macumba. I am the Prince of Darkness. I am the Prince of Darkness. I hate bubbles. I hate bubbles. E o Ozzy tirou carta depois de 9 carta de motorista. Depois de sei lá quantas bilhões de tentativas, conseguiu tirar finalmente a sua primeira habilitação. Mas pra deficiente, né? Não sei. Mas finalmente passou na prova. Ou comprou, né? É. Ou comprou. De que? De triciclo? Não, deve ser. De quadriciclo. Não é possível. De Então, cadeira de roda. mas eu falo do show do Metallica porque aconteceu aí faz alguns dias e foi. Dizem que foi uma das melhores. Dá uma mexidinha no cabo. E dizem que foi um dos melhores shows. Seu carro tá meio... Bom, deixa eu repetir então. Então teve o show do Metallica que aconteceu lá em São Paulo alguns dias atrás. E dizem, algumas pessoas que foram, dizem que foi o show da vida delas e que uma coisa assim... Escutei a mesma coisa. Memorável, que impecável. Tanto Sepultura na abertura quanto... Sepultura na abertura? Isso Olha, rimou, que lindo. Sepultura do Metallica. E o Metallica, de acordo com um amigo meu que não gosta de São Paulinos, foi no Morumbicha. Mas ele foi, né? Ele tava lá. Ele tava no Reduto Tava lá no Bambi. Morumbicha, né? Tava no Reduto Bambi. Tava lá no Morumbicha. Mas assim, o importante não é nem tanto o show do Metallica, do AC/DC, do... que teve anteriormente, o que mais? Do Vando ou do Reginaldo Rossi. Mas, sim, o problema assim, porque pergunto pra ele, por que você não vai em show, em estádio? Eu falei, cara, eu não vou em show em estádio porque eu não suporto quem vai em show. Exatamente. Tá? Você prefere você fazer o show, ficar lá em cima? De Não, boa? cara, eu acho que eu exibido. prefiro, assim, investir a grana dos ingressos num bom home theater e depois pegar os DVDs, piratear ou baixar eles pela internet. Não, eu não faço isso. Piratear? Não. Então, comprar. Oi? Comprar O que você né, os DVDs pela internet e assistir. Com aquele mega home Original. theater. Porque o problema, como eu falei, são as pessoas. Então, Primeiro, tá? as pessoas são um problema do mundo, inclusive. Elas estão acabando com o mundo. Mas isso é um papo filosófico para outro dia, né? Porque É o pior... quase igual o pessoal da encruzilhada, né? O pessoal que vai em show. Exato. é. É, Por tudo exemplo, fanático. um tipo de gente que eu não suporto que vai em show de estádio é aquele, você tá ali, digamos, você tá 3 filas, você tá 3 pessoas da grade. No meio do gargarejo ali, curtindo Putz. Nothing Else Matters, ou Whatever I May Roam, ou Enter Sandman, você tá curtindo Metallica lá. De repente você ouve, você sente no seu ombro, cara, dá licença, deixa eu passar. Cara, é alguém que está achando que você vai deixar ele passar só porque ele curte a música tanto quanto você. E que ele se acha com o direito de bater e chutar as suas costas. E você Ele tá ficar caminho ali. preso no alambrado. E ele acha que vai conseguir. E quando começa empurrão?
Pra esmagar todo mundo na Pelo frente. amor de Deus, já aconteceu isso comigo. Ninguém merece. Eu era menor de idade. Tá no meio do arrastão de gente, né? Nossa. Tá no meio da onda. Você vai junto. Ninguém merece. Outro tipo de gente que eu É o também fã não escroto, né? São os tipos de fãs escrotos. É o fã assim. escroto. Outro fã escroto que eu também não suporto em show de estádio é aquele que fica assim, né? Que o cara sabe o refrão da música, mal e porcamente. O resto da música ou ele faz nananã, ou ele faz um Embromation Society ali. Aquele que até quem não fala inglês sabe que tá errado. Né? Entra no tempo errado das músicas, canta desafinado. É aquele que quer cantar no show do Rammstein. Né? Aquele que não fala alemão, não estuda e quer cantar todas as músicas do Rammstein. Certeza. Do Metallica. Não, pior que isso não acontece só com música estrangeira, não. Pior que isso acontece com artistas nacionais. bastante. O cara só sabe o refrão. E olha E lá. acha o máximo. E se acha o se fã número 1. Eu vou falar pra todo mundo que eu sou fã do Chico, porque ser fã do Chico é muito status na sua vida intelectual, sabe? Eu adoro gente assim. Ai, que música é do Chico? Cálice. Só. Cálice. Ponto. A parte de mim, esse cara só sabe Só isso. sabe o refrão. Só vai. palavra. Cálice. Exato. Acho que Não sabe porra nenhuma e fala, eu sou fã do Chico, eu sou tão intelectualizado. Morra. E outras. O pior eu sou fã do Chico. Qual que é a música que você gosta? Garota de Ipanema, pra mim, é a melhor, sabe? É boa, Né? Outro fã de show de estádio, banda de metal, seja o que for, né? Que é difícil de suportar. É aquela pessoa, é o cinegrafista de celular. Ai, que merda. Tem sempre um da p... tirando foto com flash que não sai nada no palco, né? Incrível. Nossa, no aquele seu ombro. flash de LED, né? Só serve pra nada. Ou então aquela pessoa assim. Vamos pensar num show, já falando do Metallica demais, pensar no show do U2, por exemplo, né? Que vem aquela menina de 1,55 m, talvez. Aí o Bono 47 começa a tocar quilos. With or Without, ou algo que o valha, né? E aí a menina pega o seu celular, o seu V3 Motorola, né? Que ela comprou quando o negócio custava R$1.500, há uns 4, 5 anos atrás. V3 chocolate. E não conseguiu ainda se livrar daquilo. Porque ninguém mais quer. E porque ninguém mais quer, porque a prestação não venceu ainda, sabe? 900 prestações. E ela fica com a mão pra cima tentando filmar alguma coisa. E assim, os 2 terços de baixo da câmera são mãos. Isqueiro, né? Ou celulares cabelo, também. cabeça, celular. O terço de cima são só as luzes do palco. O som não dá pra definir nem que música que era, porque é só a gente gritando, né? E você vê um pontinho, né? Bota no YouTube assim, momento mais importante da minha vida. Morra, desgraçado. Ai, que ódio. Você tá num estádio, você tá numa casa de shows assim, não espere que o seu celular vai conseguir captar com uma fidelidade sofrível, uma fidelidade que chega a ser medíocre. A qualidade não do chega som a ser, é medíocre. Tem engenheiros que estão ali por trás do som para que você ouça com uma certa qualidade. Mas, celularzinho, Motorola ainda, V3. Tem um fã pior. Imaginação. Imagina, olha aquele ponto ali, é o Bono, cara. Aquele ponto é o Bono. Né? Aquele ponto branquinho ali no meio, né? Aquele pixel que Aquele aquele pixel vendado que anda no palco assim. É o Bono! E uma setinha indicando onde que é o Bono. Não, tem um escuto também, que é aquele que vai em show assim, casas menores, não um show de estádio, nananana. Mas, por exemplo, ele vai um dia num show da sua banda. Os Moscas Volantes. Os Moscas Volantes. Tinha um ser, uma criatura. Uma criatura. O cara fazendo cosplay. Exatamente. Só que o cara queria aparecer mais que quem tava em cima do palco. Sempre tem esse cara. É o que enche a cara. Ou ele enche a cara, ou ele se droga, ou ele quer falar mais alto, ele quer jogar coisa na banda, sei lá, ele quer catar alguém, ele quer fazer graça. Ou então ele se fantasia. Ele sai de cosplay pra assistir um show de rock. Olha que maravilha, né? Pois especificamente o cara tava vestido de Jack Sparrow, né? Não. Eu quase criei uma comunidade no Orkut dizendo assim, eu odeio covers do Jack Sparrow. Cover do Jack Sparrow. Gente, porque ninguém merece. Ninguém merece. Jack Sparrow é um só. Jack Sparrow é inimitável. Não, o cara tem um cavanhaque, ele acha que ele é Jack Sparrow. Ele bota um lenço na cabeça, acha que é Jack Sparrow. Exatamente. Tem sempre esses, pelo amor de Deus. Matem todos. Outra figura que eu também não curto em show, também é uma das que me dá nojo, tá? É o headbanger suado. Nossa.
que fica dando moche em todo mundo que tá em volta dele. Que tá aquela asa. Tá melado, com aquele óleo de dendê em cima da pele. E fica esfregando o braço em você. Assim. Fica assim, com a mãozinha da vaquinha pra cima, o sovacão na sua cara. Exato. Se o cara tiver 1,90, e ele quer pular. Ele quer pular, vamos pular. Ele acha que ele tá no show da Sandy Júnior. Né? A pior coisa que eu fiz na vida. Você foi? Eu tive uma namorada, ela falou, ai, vamos, eu... Ai, tá bom. Você fez um... tão que não foi tão assim. Eu tive que levar uma amiga dela pro hospital, porque passou mal. Porque veio o Júnior. Eu não consegui ouvir nada, porque só é uma gritaria. É a pior sensação do mundo, cara. Eu conheci o inferno. Pior que isso, só o show do Jonas Brothers, cara, certeza. Que ninguém escuta nada, só grita. Tem aquele moleque feio ainda. Outra pessoa também que é insuportável, também em shows assim. 15. É aquele cara que fica... Não, então acaba com isso aí agora. Não, mas agora ele termina. Só esse último, vai. Só esse último aí, vai? Então tá. Se deu 15, então vamos lá. É aquele cara que assim, ele quer editar o repertório da banda, o setlist da banda. Boa. Tem sempre esse lazarentinho. Vamos pensar no show de quem? Ai... show do AC/DC. AC/DC. Show do AC/DC, que eles acabam... Bom, um tempo atrás estava acabando com Back in Black ou com outra música assim. Clássico. Aí o cara assim, toca a primeira música, ele começa, toca Back in Black! Eles não tocam, né? E o cara tá no meio, ninguém tá nem... Ninguém sabe, né? De repente, toca Back in Black, pelo amor de Deus! Ninguém. É. Aí no meio os caras tocam Back in Black, né? O cara, eu sabia que você ia tocar essa pra mim! Toca Jailbreak! Toca TNT! Ele vai a delírio, né? O cara vai a delírio porque acha que estão tocando pra ele. Né? O cara de show grande é chato. E o problema é o seguinte: são sempre assim. O Sandy Júnior é pior. 5%, 6%, estourando 10% em show de banda muito mala, que estraga a diversão de outros 40 mil. Nossa, é verdade. Então assim, sabe? Por isso que eu não vou no João Rock, mano. É o João Rap, João Reggae, João Rap ou João Reggae. E João Conha também. Um dia a gente tinha que falar sobre rave, cara, porque eu odeio gente frita. Eu odeio gente frita. Cara que toma 25 mil ácidos e sai assim, com aquela cara de débil mental. Aí fazendo movimentos repetitivos, cara. Tem coisa mais ridícula. É a mesma coisa que eu, sei lá, o bêbado do show de rock. Que é o chato que mete o pé nas suas costas. Que se esfrega suado em você. Que esfrega o sovaco em você. Que gorfa. Que gorfa, ou que faz cosplay, ou que sei lá o quê. Ou que quer mandar na banda. É por essa e por outras que show de estádio pra mim, infelizmente não rola mais. Com respeito às bandas e com aquelas 90% de gente que curtem um show legal, mas aqueles outros 10%, pra mim não vale a pena. Vai. Nada que um camarote não resolve. Verdade, vai ter dinheiro. Ficou Batman.